Estamos aqui novamente com a doutora Érica, falar um pouco de uma questão que vem surgindo bastante nas mídias ultimamente, que é a enterocolite, que é uma filha de uma personalidade famosa no Instagram, acabou tendo, e isso gerou muitas dúvidas, muitos medos de algumas mães sobre por que teve, quais são os riscos do meu filho ter, qual é a evolução, qual é o prognóstico, quais as causas, tudo isso. Então a gente veio aqui hoje, né, Érica? Isso, esclarecer Falar um essas pouquinho. dúvidas. Eu queria que você falasse qual os fatores de risco, qual a probabilidade disso acontecer com o filho de uma pessoa que nasceu, né? Foi muito botado na mídia que foi um bebê a termo e que isso não é comum no bebê a termo que nasceu com a idade gestacional correta, que não é prematuro. Então, para falar um pouco, eu queria só explicar o que é enterocolite, tá? Que é uma palavra assim meio fora do uso habitual, né? Enterocolite seria uma infecção no intestino, normalmente no intestino delgado, causado por uma doença que a gente chama de doença da microvascularização. Como assim? Por um caso séptico, alguma infecção, alguma coisa que demanda mais sangue para outro lugar do corpo, o corpo do bebê entende que o intestino consegue ficar com menos sangue, porque outra região do corpo está precisando de mais sangue, seja o pulmão, o rim, o coração, o cérebro está precisando de mais sangue. Então, o intestino acaba ficando com menos sangue. Esse intestino com menos sangue pode evoluir com uma infecção, e essa infecção no intestino é chamada de enterocolite, que pode vir a ter alguns níveis e algumas complicações. Normalmente, o fator de risco principal é, vamos dizer assim, que é o corpo precisar de sangue em outro lugar, que é normalmente algum quadro infeccioso grave, uma pneumonia, Isso, uma meningite. uma né? meningite, Que vai levar sangue para aquele órgão que está precisando mais, que é mais nobre. que é mais nobre e Digamos que tá assim. com um problema maior, vamos dizer Isso. assim. Outro caso seria alguma doença cardíaca. Então a criança tem alguma doença no coração, alguma malformação cardíaca que impede que o sangue chegue bem no intestino. Nesse caso é uma coisa ao contrário, né? Então o coração não consegue bombear direito e o sangue não chega muito bem no intestino e a gente acaba tendo uma diminuição no suporte venoso, vamos colocar assim, de lá do intestino. Então vamos dizer, doença cardíaca é um grande risco, infecção e prematuridade, tá certo? Vamos dizer que são os três principais riscos para a enterocolite. Tem um outro fator de risco, que a gente vai colocar aqui assim, que seria o uso de fórmula infantil. Mas não é uso de fórmula infantil em casa, vamos colocar. É uma criança que tá na UTI, por qualquer motivo que seja, e a mãe não conseguiu Ordenhar o leite. o leite. Ou tá na UTI grave também, ou foi muito prematuro e ainda não teve tempo de ter o leite. E a criança precisou ser alimentada com leite com fórmula. Esse seria um outro fator de risco. É cirúrgico, tem mamães que é cirúrgico, é enterocolite. A enterocolite, ela é um tratamento majoritariamente clínico. Qual é o tratamento? Bom, se o intestino tá com pouco sangue, então o que a gente vai fazer? Vamos deixar esse intestino de repouso. Então, jejum é muito angustiante para a equipe de neonatologia. Sim. É muito angustiante para as mães ver a criança de jejum por tanto tempo, às vezes 10 até 14 dias. É muito tempo de jejum, a gente sabe, mas é o tempo que o intestino necessita para se recuperar. Então a gente pede esse tempo de jejum, entra com antibiótico para tratar essa infecção que acabou sendo consequência dessa diminuição do débito para o intestino, e ela pode vir a complicar. Então, vamos colocar aqui, 70 a 80% dos casos o tratamento é clínico, que é o jejum e o antibiótico, mas ela pode evoluir com alguma complicação. Qual é a complicação? São duas complicações maiores. É perfuração, então o intestino acaba perfurando e acaba virando uma emergência cirúrgica. Sim. Ou um bloqueio. Como assim? O intestino tá doente e o outro intestino que tá vizinho, ele tenta criar essa doença para não se espalhar. E depois de um tempo, o intestino acaba, como o intestino fica todo, vamos dizer assim, emaranhado, ele acaba precisando de uma intervenção cirúrgica para resolver esse bloqueio. Então essas são as duas maiores intervenções cirúrgicas para uma enterocolite, que não é a regra. É uma complicação. É uma complicação. É o tratamento da complicação. A cirurgia entra como tratamento da complicação. E como você falou, outra coisa que as mães perguntam muito é esse tempo todo de internamento, se não atrasa o desenvolvimento da criança. Geralmente, crianças que passam muito tempo internadas, elas às vezes regridem marcos de desenvolvimento ou deixam de adquirir alguns, mas na maioria das vezes, com estímulo pós-operatório, pós-cirúrgico, ou depois da alta, a gente consegue sim recuperar esses marcos. Quando você fala desenvolvimento, você está falando de desenvolvimento da parte Neurológica. De crescimento. Não chega, assim, 15 dias não chega a comprometer o crescimento, né? O crescimento é uma coisa mais crônica. É realmente de ganhar habilidades motoras, de desenvolvimento. Ele fica no leito, então ele fica mais restrito. Então ele não consegue... Segurar o pescocinho. Isso. Às vezes até tá segurando o pescoço já,
tá com 3 meses, já segura o pescoço, aí acontece alguma intercorrência, e a criança precisa passar muito tempo de internamento, ele sai do período de internamento sem segurar. Mas não quer dizer nem sempre que houve uma lesão neurológica. Às vezes, se não teve nenhuma parada cardíaca prolongada ou uma meningite muito séria, eles recuperam rapidamente esses marcos que eles perderam durante o internamento. Que é bastante comum a criança que está muito tempo internada, teve uma infecção, acabar evoluindo com enterocolite. A gente brinca que enterocolite é uma doença de uma criança velha na UTI. Assim, velha, entenda, que está mais de 15 dias internada. Então, a criança que tem mais 15 dias, 20 dias de vida, que acaba tendo alguma infecção ou já tem algum problema cardíaco e evolui com enterocolite. Então, acaba com tudo isso junto. Imagina, um problema cardíaco, uma infecção intestinal, fica 15 dias de jejum, recebendo antibiótico, acaba tendo alguma consequência, infelizmente. E aí depois, às vezes, tem criança que tem que voltar com fórmula especial, hidrolisada, com um Neocate, um Pregomin. E aí, aos poucos, esse intestino vai voltando até as velocidades, vai amadurecendo e a gente vai progredindo a dieta. Vai progredindo a dieta para conseguir até... Acaba também atrasando a introdução alimentar. Sim, alguns precisam atrasar um pouco. Até para ter introdução alimentar, né? Você tem que ter os marcos adequados. Então, se a criança não senta sem apoio, se já não passa o objeto de uma mão para a outra, mesmo que tenha 6 meses, a gente precisa adiar essa introdução alimentar até que ela consiga os marcos necessários para a gente liberar. Érica, a gente falou um pouco que a enterocolite é causada por bebê prematuro. Tem alguma maneira da mãe, durante a gestação, se precaver disso? Tudo que a mãe faz durante a gestação é fundamental. Ela cuidar da dieta, ela fazer exercício, ou seja, está evitando uma eclâmpsia, ou seja, está evitando que ela... Tomar os medicamentos. Ela, vamos supor, não cuidou da pressão. Então, acaba, às vezes, isso acarretando num nascimento prematuro de um bebê. Ou seja, acaba fazendo o pré-natal correto, que foi orientado pelo obstetra. Isso. Se tiver pressão alta, tratar a pressão alta. Se tiver diabetes, tratar a diabetes. Se tiver obesidade, tratar a obesidade. Tudo isso vai fazer com que a mãe fique bem e, consequentemente, consiga levar sua gestação até o fim, né? Um bebê com segurança. Um bebê que nasce a termo é um bebê mais protegido. O cérebro já pôde passar pela maturação que ele precisava dentro do cérebro, útero, pulmão, tudo, intestino, né? Todos tudo. os órgãos. Então, assim, fundamental um pré-natal bem feito. A alimentação também, né? Com a alimentação adequada, ela evita ganhar peso, evitar o uso de abusar, né? De álcool, drogas, tudo mais. Álcool tudo isso protege. Completamente proibido. Mesmo um pouquinho pode dar assim do bebê. Então, assim, o álcool é totalmente contraindicado. Pode acarretar em problemas no bebezinho. E também o que ela come influencia no paladar. Então, vai ajudar na introdução alimentar no futuro. Né? Até tem muito meme na internet. Quando eu tava na barriga eu só comia hambúrguer e Coca-Cola, agora você quer me dar brócolis. Também na introdução alimentar e na saúde do bebê como um todo. O que eu queria falar um pouco sobre isso, que você falou sobre o álcool. Eu fiz residência lá na Santa Casa, em São Paulo, que é na Santa Cecília. E lá tem muito morador de rua ao redor. Que usa drogas e tal. Então a gente acabava atendendo muito os filhos dessa população. E assim, infelizmente, não era uma evolução muito boa do bebê. Sim. Porque normalmente era um bebê prematuro, baixo peso, que a mãe não tinha feito pré-natal nenhum. Acabou tendo um parto por uma complicação, seja uma infecção, uma bolsa rota ou uma pré-eclâmpsia mesmo, que precisou adiantar o parto. E a evolução desse bebê, normalmente era uma evolução bem trágica. E a gente era bem gritante a diferença, sabe? Isso. É um fator de risco, né, significativo. A gente sempre pergunta, quando a gente vê alguma malformação, se usou álcool, se usou drogas. E às vezes não vem mal formado, mas lá na frente vai ter um transtorno de aprendizagem ou uma hiperatividade como consequência. Tinha uns que era bem evidente, sabe? Não. Algum problema cardíaco. Já nasce até com a facezinha, né? Érica, mais alguma coisa que você queria falar sobre enterocolite ou prematuridade? Então, é um recado para as mães, assim, de fazer um pré-natal adequado, pra gente conseguir que o bebê realmente nasça pronto, que isso ajuda em tudo, facilita até a alimentação. Às vezes o bebê nasce muito pequenininho, ele não tem força para sugar, né? Então, assim, quando a gente faz um pré-natal adequado, certinho, isso ajuda tanto no desenvolvimento futuro da criança, como também nos cuidados iniciais, né? A mãe fica também, imagina, você não tá esperando, aí vem seu bebezinho prematuro, e aí fica na UTI, né? Não deve ser fácil. Isso, não é fácil. Então é esse recado aí pra vocês se cuidarem bastante na gestação. Muito obrigado pelos seus comentários. Eu agradeço muito sua participação aqui hoje, viu? Igualmente. Eu que agradeço. Adorei vir aqui, Júpiter. Tava com saudade. Obrigado.